Hoje o dia começou com umas panquecas de banana, que é um dos pequenos almoços que eu mais gosto e também um dos mais frequentes aqui por casa. Elas são muito simples de preparar, mas eu de qualquer forma ultimamente tenho tido o hábito de prepará-las à noite, na noite anterior, que é para depois, no dia a seguir, ser mais prático e mais rápido. Como puderam ver, foi mesmo só tirar do frigorífico e montar o prato com os toppings que eu queria, mas a receita é muito simples. Para 2 doses são 2 bananas, 2 ovos, 2 colheres de sopa de farinha, que eu costumo usar de espelta, 1 colher de chá de fermento em pó, podem colocar um bocadinho de canela, mas é só isso. Se quiserem aumentar, por exemplo, 3 doses, fazem 3 bananas, 3 ovos, 3 colheres de sopa de farinha. É mesmo muito simples e elas depois aguentam-se muito bem no frigorífico durante uns 2, 3 dias. Ficam mesmo boas. Eu depois gosto só de colocá-las uns segundos no micro-ondas, que é para não estarem assim tão frias, mas ficam ótimas mesmo. Eu a seguir vou ali para o computador. Tenho trabalho de computador para fazer. Mas antes disso vou só aqui tirar um café. Ainda não sei o que é que vou beber porque não sei bem se me apetece uma bebida quente ou gelada. Está imenso calor, por isso o mais natural seria apetecer-me uma bebida gelada, mas não tenho a certeza. Okay. Acho que vou para uma bebida fresca. Agora vamos ao almoço. Nestes dias tem estado imenso calor, portanto, claro que só apetece assim comidas mais leves e frescas e, honestamente, uma das minhas melhores descobertas deste ano foi esta salada que eu vou fazer hoje para o almoço. Eu já tenho feito algumas variações desta salada desde que a descobri e essa é uma das partes boas desta mistura, é que dá para ir adaptando conforme o que temos no frigorífico ou conforme aquilo que nos apetece. Mas, então, isto leva uma base de bulgur, que o meu já está quase a terminar, mas eu ontem já comprei mais. É este aqui que eu costumo comprar, que é o bulgur biológico do Continente. E volta e meia, quando eu partilho esta receita, perguntam-me o que é bulgur. E isto é um cereal, isto é feito a partir de trigo. O que diz aqui é trigo partido vaporizado biológico. E o que é que eu gosto no bulgur? Primeiro, acho que é uma coisa muito prática de fazer, faz-se de forma semelhante ao arroz. Gosto da textura e gosto muito, muito do sabor. Ele faz lembrar assim um bocadinho o sabor a noz, tem assim um bocadinho esse toque de meio de frutos secos, não sei explicar bem, mas gosto mesmo muito. E esta salada leva então uma base de bulgur e depois leva grão de bico, que eu infelizmente só agora é que reparei que não tenho aqui assim tanto grão de bico. Tenho só este bocadinho, gosto de pôr bastante, mas desta vez vou ter de colocar um bocadinho menos porque é o único que tenho aqui de momento. Leva também pepino, assim pepino aos cubinhos, cebola roxa, leva queijo feta, leva também, isto mais uma vez, isto leva o que quiserem, mas é o que eu vou colocar hoje. Leva também um bocadinho de tomate cherry, fresco, e depois gosto de temperar com azeite, vinagre e gosto também muito, muito, muito de colocar frutos secos como topping e hoje vou colocar nozes. E uma parte essencial, ervas aromáticas. Gosto muito de colocar hortelã fresca e normalmente eu acho que costumo colocar salsa, mas eu fui agora ali à horta buscar salsa e ela está toda seca, portanto hoje vai ser com coentros. Coentros e hortelã, assim bem picadinhos. Portanto é assim uma mega mistura, mas fica muito aromático, muito saboroso, com muitas texturas diferentes que eu adoro. E acho que vou cozer também um ovo para colocar como topping na salada.
para ficar um bocadinho mais composto, para aumentar um bocadinho o aporte de proteína também. Aqui o bulgur é mesmo tal e qual como o arroz. Uma parte de bulgur para 2 partes de água. A única diferença é que eu agora vou ligar o lume, deixar levantar fervura e depois vou desligar logo e deixo só tapado a repousar durante uns 15 minutos. E vou colocar só um bocadinho de sal, nem vou temperar com alho nem nada, porque depois coloco o tempero no final, já quando estiver a mistura feita. Quanto ao lanche, sinceramente não é todos os dias que eu lancho. Se eu ainda estiver bem do almoço, naqueles dias em que tenho assim um almoço mais saciante, eu aguento muito bem até à hora de jantar, até porque nós gostamos de jantar relativamente cedo, por volta das 19h30, que para nós é cedo, e também porque eu gosto de treinar ao fim do dia, antes de jantar, e não gosto nada de treinar depois de comer. Hoje sinto que estou a precisar de qualquer coisinha antes de ir treinar, até porque ainda falta para aí 1 ou 2 horas até ir treinar. E estou a pensar em ir fazer um smoothie, que não é uma coisa que eu faça assim muitas vezes, porque nutricionalmente não é uma coisa que eu acho muito interessante. Também depende muito do que metemos no smoothie, mas o tipo de smoothies que eu gosto e que de vez em quando faço são muito só à base de fruta, bebida vegetal. Também gosto de meter um bocadinho de iogurte natural porque acho que fica muito cremoso. Às vezes também coloco uns espinafres ou coisas do género, mas pronto, acaba por ser assim uma coisa que é muito só à base de hidratos de carbono, não tem muita proteína, não tem muita gordura, portanto não é propriamente uma refeição equilibrada, mas num dia como este que está muito calor e para comer antes de ir treinar, acho que é uma boa opção. E tenho ali bananas congeladas e umas framboesas que estou mesmo a precisar de usar, portanto, calha bem e acho que é mesmo isso que vou fazer. E com isto já deve ter dado para perceber mais ou menos o meu esquema de refeições. Aliás, quem acompanha aqui os vídeos, eu já fiz mais vídeos deste género em que partilho tudo o que como num dia, portanto já deu para perceber. Mas eu costumo fazer no máximo 4 refeições por dia, que serão então pequeno almoço, almoço, lanche e jantar. Há dias em que é só pequeno almoço, almoço, jantar. É como faz mais sentido para mim. É como eu acho que é mais natural para o nosso corpo. Eu não me identifico e, aliás, até nem concordo muito com aquela abordagem de, sei lá, comer 3 em 3 horas ou uma coisa do género. Acho que não faz muito sentido para o nosso corpo estar sempre a ativar a digestão, mas isto acaba por nem ter muito a ver com o que eu concordo ou deixo de concordar, é mesmo que faz mais sentido para mim, como me sinto melhor. Eu gosto de comer refeições completas e saciantes, que consigo estar ali perfeitamente umas 4, 5, 6 horas sem comer até à próxima refeição, em vez de estar sempre constantemente a petiscar e provavelmente a ingerir mais comida do que aquela que eu preciso. Mas atenção, eu não tenho de todo uma alimentação perfeita. Eu gosto muito de comer, muito.
Eu, infelizmente, também tenho muito apetite por doces, e vocês sabem que eu gosto muito de fazer coisas, cozinhar coisas tipo, ainda no fim de semana fiz um tabuleiro enorme de cinnamon rolls e que fomos comendo durante estes dias. Gosto muito dessas coisas, mas acho que também se trata muito de fazermos um equilíbrio e eu, pelo menos, o que eu gosto de fazer é, na maioria do tempo, digamos 80% ou 90% do tempo, como realmente de forma que eu acho que é uma alimentação equilibrada e saudável. Para mim, volto a dizer, para mim eu acho que é. E depois, no resto do tempo, posso ser um bocadinho mais flexível e comer também outras coisas que me dão muito prazer e das quais eu não consigo abdicar. E no fundo, o mais importante de tudo para mim é mesmo comer comida de verdade, ou pelo menos naqueles 80%, 90% do tempo, comer comida de verdade, comida que eu sei de onde é que veio e não estar constantemente a comer alimentos ultraprocessados. Mas também há que dizer, que relembrar que eu não sou assim a pessoa mais ativa de sempre. Sou moderadamente ativa, faço os meus passeios com o Benji, tenho feito 2 por dia e depois faço treinos de 20, 30 minutos. Provavelmente, se fosse muito mais ativa, teria então de aumentar o aporte de calorias e de alimentos no geral. Não estou de todo subnutrida, mesmo em termos de análises de vitaminas e minerais e assim, está sempre tudo ok. Também não, acho que não como demais, tirando um ou outro dia em que realmente sou um bocadinho mais flexível com a alimentação, mas acho que o mais importante é mesmo ouvirmos o nosso corpo e percebermos o que é que funciona melhor para nós, em vez de estarmos a seguir ou copiar dietas de outras pessoas ou a copiar planos alimentares. Fim da tarde, são agora umas 6h30, talvez, e vou agora treinar. Já mudei para a minha roupa de treino, depois fazer o jantar. E para hoje eu estava a pensar fazer uma daquelas minhas típicas taças, assim com várias coisas. Queria fazer um tofu um bocadinho diferente daquilo que eu costumo fazer. Estava a pensar no quê? Em fazer assim um molho com molho de soja, sumo de laranja, não sei, fazer assim uma redução para depois cobrir o tofu e terminar com umas sementes de sésamo, algo assim desse género. Seria então talvez arroz, tofu, couve, que eu tenho ali couve e eu ando obcecada com couve, assim, bem fininha, crua, só com vinagre, azeite, sal. E ainda por cima eu já preparei ontem a couve, porque ontem fiz uma sopa de feijão vermelho e couve, que ficou ótima. Ficou mesmo boa, por acaso. E preparei logo a couve que está ali no frigorífico. Ela aguenta-se muito, muito bem durante alguns dias. Portanto, arroz, tofu, couve e depois talvez uns elementos assim mais doces e frescos. Manga, tomate cherry. Deve ser algo assim dentro desse género. So you're going to feel it. So you really want to make sure that that supporting leg, jump, here we go. Rise, jump, explosive movement. O jantar foi tal e qual como vos disse. Eu aqui estou a preparar todos os ingredientes. A couve eu coloco apenas sal, vinagre e azeite, mas o que é mesmo importante é massajar um pouco assim, desta forma, que é para ela ficar mais tenra e fica mesmo boa. Quanto ao molho para o tofu, fiz uma coisa mesmo super rápida. Juntei molho de soja, sumo de laranja, um bocadinho de amido de milho para engrossar o molho. Grelhei o tofu na frigideira e depois, já com o lume baixo, adicionei o molho. Depois mexi durante uns 20 segundos e ele foi engrossando. Sem dúvida que esta receita de tofu tem espaço para melhoria, mas até ficou bem bom, e depois com as sementes de sésamo por cima dá aquele toque
toque final e este foi o resultado. Eu adorei este jantar, estava mesmo bom e foi uma boa mistura de sabores e texturas. Espero mesmo que tenham gostado de acompanhar este vídeo. Muito obrigada por assistirem e vemo-nos no próximo vídeo.